A criação dos filhos, ela volta à pauta com a figura do pai, especificamente nesta lição, a figura do homem, não é o cabeça da família, aquele chefe constituído por Deus, e a nossa lição ela vai apresentar a importância desta figura. Queridos irmãos, a paz do Senhor, damos graças a Deus pela oportunidade de estarmos estudando mais uma lição bíblica da escola dominical neste segundo trimestre de 2023. O tema geral da nossa lição de adultos, a família e os seus relacionamentos. Não é? Vários exemplos, várias famílias citadas nas páginas da Bíblia Sagrada, desde os patriarcas. E hoje estamos na lição número 8, com o título A Importância da Paternidade na Vida dos Filhos. As famílias com as quais deveremos aprender são as famílias do sacerdote Eli e também a família do sacerdote, profeta e juiz de Israel, Samuel. Ambas referências encontradas no primeiro livro de Samuel, o livro histórico do Antigo Testamento, no capítulo 2 e também no capítulo 8. Estamos neste assunto, bastante abrangente sobre família, e hoje a criação dos filhos, ela volta à pauta com a figura do pai, especificamente nesta lição, a figura do homem, não é o cabeça da família, aquele chefe constituído por Deus, e a nossa lição ela vai apresentar a importância desta figura. Ainda que nesta pós-modernidade, de tantas novidades, não é que a sociedade ela apresenta, mas a Bíblia ela continua nos ensinando sobre princípios, e um deles é a figura paterna. Não é a figura do chefe da família. Evidentemente que há exceções, mas a regra bíblica é desta família, deste padrão, onde está inserido, claro, a figura do homem como provedor, como protetor, como aquele que é responsável pela saúde emocional também dos seus filhos. E a própria Bíblia, ela nos diz que tudo o que está escrito para o nosso ensino. Então nós aprendemos com a Bíblia o que fazer, mas também aprendemos às vezes o que evitar, não é? O que não fazer. Quais erros que homens cometeram na figura de pai, especificamente, que a gente deve observar e tentar também, claro, evitar, errar menos. Não é? Quando a gente observa a palavra de Deus e a encara como um espelho, a nossa tendência é continuar crescendo, sendo edificado, e claro, esta bênção na vida de um pai, ela será também transmitida aos seus filhos. O texto áureo da lição está na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. A verdade prática nos diz: quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. Então observe por estes textos, tanto o versículo bíblico quanto a verdade prática. O autor, o comentarista da lição, está, claro, já nos apresentando a temática desta lição, que é, mais uma vez, a criação dos filhos, que deve, claro, se dar pautada, orientada
pela Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, inerrante, infalível, e é o manual, não é, para toda a família cristã, toda a família que deseja saúde espiritual, emocional, deve estar orientada, deve estar firmada na palavra de Deus. Deve ser a casa edificada sobre a rocha, mesmo que venham as dificuldades, mas a família instruída na palavra do Senhor, no temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, ela estará com base, com firmeza, com segurança. Os objetivos da lição: apresentar o conceito de paternidade segundo a Bíblia, apontar os tipos de paternidade que são prejudiciais para a família, e aqui neste segundo objetivo o comentarista vai apontar, ensinar que devem ser evitadas a paternidade autoritária, bem como a paternidade permissiva. E em terceiro lugar, como objetivo da lição de hoje, destacar a importância e o valor da paternidade responsável na formação espiritual e moral dos filhos. Então, a nossa lição hoje está para enfatizar, confirmar que paternidade é algo importante na família, é algo que deve estar presente na criação dos filhos, especialmente à luz dos exemplos dos textos bíblicos de hoje. Evidentemente, como a gente sabe, já tem comentado, há exceções, não é? Onde a figura do pai, ela não está ali presente ou não esteve presente durante um bom tempo na vida dos filhos, seja por uma fatalidade, o pai morreu, deixando filhos, quem sabe, ainda jovens, ou seja, por opção deste próprio pai que abandona o lar, deixa os filhos com a mãe, mas há casos também em que, quando isto aconteceu, as mães elas tiveram firmeza, tiveram a capacidade de educar, de instruir seus filhos. Mas, frisando aqui, são exceções. Não é a regra bíblica, especialmente, é esta harmonia que deve haver da presença do pai com os filhos. Claro, o pai com a mãe, com os filhos, mas a lição de hoje trata conosco, homens, não é, chefes de família. Então, que você aproveite esta lição e aprenda um pouco mais para que haja saúde familiar, especialmente que haja saúde para os nossos filhos. Então vamos juntos, mais uma vez, aprender a palavra de Deus em mais uma lição bíblica da Escola Dominical no programa de hoje. Estamos de volta com o programa EBD Online. Bom tê-los conosco e ter, assim, aceito o nosso convite para juntos aprendermos um pouco mais a palavra de Deus, hoje sobre criação dos filhos, a figura paterna, não é? Com os exemplos das famílias de Eli e Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2 e também o capítulo 8. Meus irmãos, queridos professores, alunos da nossa querida escola dominical, o primeiro ponto da lição trata da paternidade dentro da família. Não é? Desde o Antigo Testamento fica muito clara esta figura, esta importância da paternidade do homem, não é? Estamos falando dos pais. Então, o comentarista destaca que a figura definia-se como o líder dentro do lar,
responsável por prover alimento e cuidar da segurança da família. Havia estes papéis bem definidos, o papel do pai e o papel da mãe. Não é aquele exemplo do homem que sai à caça, que sai à procura do alimento e o traz para a sua casa, para a sua família, e a mãe estava ali dando a devida cobertura, não é? Enquanto o pai estava cuidando desta provisão. E já aqui no início do comentário, o leitor pode observar que está já citado os exemplos, ou estão citados os nomes de Eli e Samuel. Claro, não está aqui em análise, em julgamento, a vida ilibada, a conduta destes homens de Deus, mas está aqui o exemplo da sua família, o quanto os filhos de ambos não seguiram exatamente os exemplos de seus pais, ainda que naquela cultura, não é, do sacerdócio em Israel, eles teriam naturalmente uma função ou um papel de sucessão do que seus pais estavam desenvolvendo. Eu quero destacar dos filhos de Eli uma expressão já que aparece muito forte no versículo 12 do capítulo 2, quando diz que eles eram filhos de Belial e não conheciam o Senhor. Evidentemente que alguns comentários vão se debruçar, não é, a respeito desta expressão que aparece aqui, mas o que a gente pode comentar é que eles não tinham dignidade. Ófine e Finéias estavam numa posição tal de descredibilidade por conta de sua conduta, que eles eram achados indignos de exercer o sacerdócio. Não havia neles as prerrogativas, condições necessárias, então, para dar continuidade ao ministério desenvolvido pelo seu pai. E outra expressão no mesmo versículo aqui que nós encontramos é que eles não conheciam o Senhor. Ora, como pode ser isto? Não é? 2 filhos de um sacerdote em Israel, aquele que era responsável, que tinha como ofício interceder a Deus pelos pecados do povo, aquele que constantemente estava no altar, no local de oferecer sacrifícios e ofertas perante Deus. Como eles não conheciam o Senhor? É provável que esta expressão aqui indica que os filhos de Eli não desenvolveram intimidade com Deus. Os filhos de Eli não desenvolveram também o temor a Deus. E o temor do Senhor, diz a Bíblia, é o princípio da sabedoria. Então, a partir de então, eles começaram a ter atitudes insanas, também profanas, o que eram as atitudes mais graves quando se tratava do culto a Deus, do altar do Senhor. Então, está de forma que explícita este comportamento dos filhos do sacerdote Eli. Os filhos de Samuel, Joel e Abias, são citados no capítulo 8, e no versículo 1 diz que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E diz o versículo 3 do capítulo 8, seus filhos não andaram pelos caminhos dele,
dele Samuel, o pai. Antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Com base nestes textos, o comentarista, ele deixou aqui registrado que deve-se ter este cuidado, não é, no exercício da obra de Deus por nós, pais, obreiros. A gente não pode ignorar a importância do nosso papel na criação dos filhos, sejam filhos homens ou filhas, mulheres, sejam meninos ou meninas quando crianças. Nós, pais, não podemos abrir mão da educação, de acompanhar os nossos filhos, não obstante nossa responsabilidade na obra de Deus. As prioridades devem estar bem definidas, não é? Como de forma corriqueira nós até falamos, a prioridade Deus, família e igreja. Esta ordem não pode ser invertida. Não é? Primeiro a família, primeiro o cuidado com os domésticos, os de casa, depois a obra de Deus, depois a igreja de Deus. Mais tarde, o apóstolo Paulo vai trazer isto à luz como critério para aqueles que seriam escolhidos, separados, para servir a igreja em funções eclesiásticas. Paulo pergunta: como vai cuidar da igreja se não cuidar primeiro bem da sua própria casa? As referências estão na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 4, e no capítulo 5 e o versículo 8. Está também aqui registrado na lição, ainda no primeiro ponto, que especialistas atestam que a presença da figura paterna é muito importante para o desenvolvimento do indivíduo. Então, observe mais uma vez, é o padrão bíblico. Existem as exceções, mas a regra é que seja uma família constituída por pai, mãe e filhos, homem e mulher, que unem-se pelos laços do sagrado matrimônio e, a partir desta união, filhos são gerados para a glória de Deus e devem ser instruídos no temor do Senhor. O pai cristão é uma referência de segurança para os filhos. Deve ser assim, de equilíbrio e controle das emoções. Então, observe aqui que a lição está nos apresentando, nos responsabilizando pela vida e pela saúde emocional dos nossos filhos, claro, não desprezando a saúde espiritual, a saúde, a instrução, para que em nossos filhos seja desenvolvido o caráter cristão. A gente deve ter como exemplo o próprio Deus, o Deus Pai, não é? Aprendendo a ser pai com o nosso próprio Deus, o nosso Pai celestial. O escritor aos Hebreus fala da divindade de Cristo no capítulo 1 e diz que Cristo, ele é superior aos anjos, à lei, ao sacerdócio de Arão e do próprio Levi, porque ele é a imagem expressa do próprio Deus. Então nós pais também devemos nos preocupar em inserir nos filhos a imagem de Cristo. Devemos formar verdadeiros cristãos, filhos parecidos com Cristo. Nós, evidentemente, devemos dar este exemplo mais próximo. Nós precisamos cada vez mais parecer com Jesus. O segundo ponto da lição, ele trata de duas coisas na criação que devem ser evitadas, não é?
O autoritarismo em excesso pode ser prejudicial, bem como a permissividade também. Então a lição ela propõe para a gente o equilíbrio, não é? Devemos evitar aquela paternidade extremamente autoritária, mas também deve-se evitar aquela criação, aquele comportamento muito permissivo. Deve-se buscar o equilíbrio, deve-se buscar este equilíbrio, e a lição nos apresenta este cuidado que a gente deve seguir. O terceiro ponto da lição trata do fracasso de dois pais, não é, relapsos com os filhos. Repito, à luz dos textos bíblicos na lição de hoje, a lição diz o cuidado que a gente deve ter para não repetir as mesmas falhas, não é, na criação dos filhos ou no comportamento dos filhos, assim como houve falhas no comportamento, no caráter dos filhos de Eli e dos filhos de Samuel. Está mais uma vez enfatizado aqui neste ponto da lição a prioridade dos obreiros cristãos antes do ministério começa com a sua própria casa. Vamos ler a referência que está na primeira carta de Timóteo, 3 e 4 da primeira carta a Timóteo. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. E ainda na mesma carta, capítulo 5, versículo 8. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Queridos, para nós encerrarmos esta reflexão, não é? Esta apresentação da lição número 8, devemos também voltar ao texto áureo, Efésios, capítulo 6, e o versículo 4, onde o apóstolo Paulo ele nos dá ali instruções, ensinamentos muito proveitosos, muito importantes para a criação dos filhos. O apóstolo Paulo, naquele versículo, fala de disciplina. A disciplina, ela se dá por meio de regras e normas, e se for necessário, também de aplicação de castigo. Não é hoje uma cultura anti-correção dos pais para os filhos. Há uma cultura anti-aplicação de disciplina ou do popular castigo na nossa linguagem. Mas a Bíblia ensina a correção. A Bíblia diz que o próprio Deus, nesta figura de pai, quando ele corrige o filho, ele está demonstrando amor. E é assim que devemos fazer também nós, pais. Há um texto, Provérbios, capítulo 13 e o versículo 24. Confira e, se possível, anote para depois melhor meditar neste versículo e outros relacionados a ele. Provérbios capítulo 13, versículo 24. O que retém a vara odeia o seu filho. Quem o ama, este o disciplina desde cedo. Então, a Bíblia está propondo correção quando necessário. Isto faz parte do aspecto disciplinar na criação dos filhos. Paulo também nos diz que nós somos, repito, responsáveis pela vida emocional dos nossos filhos. Nós devemos criá-los, não é? Diz a expressão do versículo. E o que está aí no texto do Novo Testamento traz a ideia de nutrir, alimentar. Nós somos responsáveis por este aspecto também. Há um comentarista que diz que nós devemos tratar deles com brandura. O texto da lição está
falando de que a presença do pai na criação dos filhos cria um vínculo de afeto. E é esta a proposta que Paulo apresenta quando escreve aos Efésios. Lembremos, os filhos não precisam só de roupas, remédios, teto e educação, mas também de afeto, amor e encorajamento. Não procure ser apenas um patrocinador, aquele que apenas patrocina, banca as necessidades de seus filhos, mas esteja presente, transmita a ele, a ela, afeto. Isto dá segurança, isto faz muito bem para a vida emocional. Paulo também ensina que os pais devem encorajar os filhos através da palavra falada, da palavra proferida, não é? Educação verbal é o que está dito em Deuteronômio, capítulo 6, lá na Torá, dito aos filhos de Israel. Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 7. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Então, os pais são ensinados, são estimulados a falar, não é? Educar seus filhos usando também a palavra. Obviamente que este falar deve estar associado com o exemplo. E falando você adverte, falando você estimula. O saudoso Russell Shedd disse: os filhos devem ser instruídos acerca do certo e do errado conforme a palavra de Deus. E, para encerrarmos, Paulo também está dizendo aos pais, em Efésios capítulo 6, versículo 4, que nós somos responsáveis pela educação cristã dos filhos. Não são o Estado, a escola, nem mesmo a igreja. A responsabilidade primária é dos pais. Nós é quem vamos imprimir neles a imagem de Cristo. É quem vamos passar a eles o caráter cristão, evidentemente, repito, pelo exemplo. Em cada pai deve haver evidências do fruto do Espírito que fala do nosso caráter cristão. Por detrás dos pais, conosco está o Senhor, o Mestre, que nos estará capacitando, ajudando nesta responsabilidade de criar os nossos filhos, que devem ser instruídos a conhecer o Senhor, a fim de obedecê-lo e amá-lo de todo o coração. Para que não aconteça o que aconteceu com os filhos aqui citados na lição de hoje, filhos que não conheciam o Senhor. Nós temos a responsabilidade de instruir os nossos filhos para que conheçam mais a Deus. E eles o conhecerão lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, vendo o nosso comportamento, a nossa conduta, a nossa moral e ética cristã na nossa vida em casa doméstica, pautada nos princípios das Sagradas Escrituras. Guarde-nos o Senhor, não é? De incorrer em exemplos que às vezes já ouvimos, pais com um comportamento em casa e outro no templo, no culto, na igreja, a ponto de um filho ou uma filha dizer à mãe: eu queria que papai fosse tão bom em casa
quanto é na igreja, no culto. Não sejamos assim. Sejamos íntegros, sejamos fiéis ao Senhor, à nossa família, ao comprometimento, à responsabilidade de educar os nossos filhos no temor e na palavra de Deus. O comentarista conclui dizendo: os pais são exortados a ensinar os filhos, conversando com eles e orientando-os para a vida. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Querido irmão, sigamos nesta missão que nos foi confiada por Deus de instruir filhos, de educá-los para louvor e glória do nome do Senhor Jesus. Muito obrigado pela sua atenção. Tenham todos uma ótima aula e uma boa sequência de trimestre aprendendo sobre a família. Deus abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.